quais são os trocadores de calor que eu posso utilizar e de que forma eu posso aquecer essa água. Em muitos frigoríficos, em muitas instalações de alimentos e bebidas, existe a injeção direta de vapor na água. Então, grandes tanques, grandes reservatórios, onde se injeta vapor com o propósito, de maneira direta na água, com o propósito de aquecer essa água. Água de higienização, água de esterilização, diversas águas, diversos tipos de águas que são utilizadas em diversos processos da indústria. Tipos de água no sentido de diferentes temperaturas. Então, água a 50 graus, água a 70 graus, água a 40 graus. Como que a gente pode fazer isso? Injetando vapor direto na água, esse processo ele faz com que a água que vai ser utilizada acabe se contaminando. Por quê? As tubulações de vapor, elas são construídas em aço carbono. Então essas tubulações, elas passam por uma oxidação natural ao longo dos anos e também manutenções, então são tiradas válvulas, purgadores, recolocadas. Então inevitavelmente carepas de solda, limalhas, pedaços de fita de teflon e diversos outros contaminantes, eles vão passar pela tubulação de vapor e as menores partículas passarão também pelas telas dos filtros Y, que tem uma malha de 0,8 milímetros, o que é bastante falando em nível microbiológico, em nível de esterilização. Então, em termos de comparação, microbiologia, a gente está falando em 0,2 micra. Se a gente falar em 0,8 milímetros, isso é centenas de vezes mais do que 0,2 micras, que seria o nível microbiológico, o nível estéril. Então a gente já perde a esterilidade dessa água que vai para a higienização, que vai para a esterilização, que vai para o processo. Então como que a gente pode resolver esse problema? Utilizando a troca indireta e não injetando diretamente o vapor na água. Então como que a gente faz isso? Utilizando trocadores a placa ou trocador casco e tubo. Quais desses trocadores são mais eficientes? O trocador de calor a placas ou o casco e tubo? Existem processos, principalmente processos químicos de alta pressão, alta temperatura, onde o trocador casco e tubo pode ser uma melhor opção. Mas falando em termos de mercado de alimentos e bebidas de maneira geral, o trocador a placas é uma opção muito superior, por vários motivos. Primeiro, porque ele é compacto. Então você está vendo esse equipamento atrás de mim? É o equipamento que gera um volume de 20 mil litros de água quente por hora. Então ele é um equipamento compacto, ele é um equipamento extremamente eficiente e ele é um equipamento com alto nível de controle, onde a variação na saída da água ela é inferior a 1 grau, ou seja, com a modulação dessa válvula, da válvula de controle, se você setar, por exemplo, a água para sair a 50 graus, ela vai variar entre, no máximo, 51 e 49. E normalmente ela vai ficar estabilizada em 50 graus. Então é uma variação muito pequena. E o trocador a placas, ele permite também que a gente aumente esse trocador. Então, por exemplo, hoje a vazão de água quente da saída desse trocador é de 20 metros cúbicos. Amanhã, se o frigorífico ou o cliente em questão quiser aumentar o seu processo ou colocar mais uma linha em paralelo, nós podemos aumentar o número de placas de acordo com o barramento estrutural do trocador e isso vai fazer com que a gente produza uma maior quantidade de água quente, atendendo mais processos com o mesmo equipamento. Então não é necessário nós removermos e trocarmos o equipamento inteiro. Apenas um aumento do trocador pode solucionar esse problema. É claro que isso deve ser calculado, então todas as variáveis de vazão, pressão, temperatura, elas precisam ser consideradas para esse tipo de sistema,
porque a válvula de controle precisa comportar a vazão de vapor que vai ser necessária para o processo, a válvula redutora de pressão da mesma forma, o purgador que está na saída precisa dar conta de descarregar o condensado que está sendo formado dentro do trocador de calor. Então tudo isso precisa ser calculado, tal como a bomba precisa também poder descarregar o volume de condensado, o volume de água que precisa para esse processo. No caso, entrar com a água, essa bomba está na entrada, mas ela precisa dar conta do volume de água que é necessário ser gerado no caso de uma ampliação do trocador de calor. Então esse trocador é um trocador Danfoss, ele é um trocador de placas desmontáveis. Existe também o trocador brasado, que é o trocador que você está vendo na tela nesse momento. Os trocadores brasados da Danfoss, eles são feitos para refrigeração industrial e também para aquecimento. Qual que é a diferença? O trocador para refrigeração, ele possui um distribuidor de fluido interno e ele pode ser usado como evaporador ou condensador com gases refrigerantes em processos de refrigeração comercial e refrigeração industrial que utiliza freon nos seus processos. Já o trocador monofásico, ele é um trocador para líquido-líquido. Então ele é utilizado em que aplicação? Por exemplo, em aplicação de água-água, aplicação de óleo-água. Então, por exemplo, esse trocador é muito acoplado em chillers na indústria plástica, onde ele faz a troca entre a água gelada e a água da injetora do processo, que é uma água quente, para manter essa temperatura controlada. Ou na indústria metal-mecânica, nós já vendemos diversos skids para indústrias metais mecânicas que fazem resfriamento de óleo. Então existem máquinas, diversos tipos de máquina, onde o óleo lubrificante precisa se manter a uma temperatura controlada, aí de no máximo 40, 45 graus, para que ele mantenha suas propriedades, para que ele possa se manter lubrificante. Então a gente passa o óleo da máquina por um sistema de bombeamento e por um sistema de trocador de calor, onde a gente mantém a temperatura desse óleo de maneira controlada. Então, trocador casco e tubo para aplicações especiais, trocador de placas desmontáveis para a maioria das aplicações, sendo o mais eficiente, o mais fácil de fazer manutenção, o mais fácil de instalar e também o mais fácil de ampliar em caso de necessidade,